Boa noite, queridos amigos ouvintes da Rádio Fraternal. Hoje retornando com a nossa palestra na Fraternal, tendo o prazer de receber nosso querido amigo, o Sr. Araújo, palestrante do Centro Espírita Obreiros do Senhor, que vem hoje nos contemplar com uma palestra, e o tema da palestra será assistência espiritual. Seja bem-vindo, Sr. Araújo, uma ótima palestra para todos nós. Boa noite a todos vocês. Um prazer enorme de estar visitando esta casa que tem levado a esperança, tem saciado a sede, alimentado espiritualmente tanta gente onde estão sintonizados e assistindo ou ouvindo a Fraternal. E estamos hoje aqui, uma alegria muito grande, para falarmos de assistência espiritual. A assistência espiritual, normalmente, todas as casas espíritas têm esse departamento. É um local que tem o objetivo de socorrer as pessoas que chegam na casa espírita com as mais diferentes dores. Abandono, drogas, desequilíbrios, problemas orgânicos, dependências generalizadas. Nós, muitas vezes, observamos o assistido que chega carregado fisicamente, sem condições de caminhar. E é chegado no centro espírita e, normalmente, falando no caso do Centro Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, quando as pessoas chegam, normalmente elas passam pelo DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Entrevistas, que vai, dentro das possibilidades, conversar com esta pessoa, saber como ela está. Muitas das vezes ela nem tem ainda condições de falar por si. Normalmente o acompanhante é que faz as primeiras observações, mas a partir daí, as pessoas assistem à palestra, que é basicamente um meio caminho andado para que a pessoa obtenha êxito. Assistindo a palestra, logo na sequência, ela vai passar pela assistência espiritual propriamente dita. A assistência espiritual não é coisas de agora. A assistência espiritual, ela vem desde os primórdios da humanidade. Desde os primitivos, onde a doença já existia, e eles não tinham como pesquisa, eles não tinham fontes informativas, mas percebiam que eles eram capazes dentre eles, com alguns movimentos das mãos, amenizavam a dor de alguém. Passa-se o tempo, chegando já bem próximo de todos nós que estamos falando a vocês, para vocês que estão nos ouvindo, nós vamos chegar aí, principalmente na roça, nas cidades do interior, e mesmo nas grandes cidades, sempre ouvimos falar dos benzedores. Quem nunca foi num benzedor? Quem nunca foi numa benzedeira? Nós viemos da roça e as crianças eram benzidas dos mais diversos problemas. As crianças e os adultos. Todas as fazendas, basicamente, tinha lá um benzedor, que benziam tanto as famílias que ali moravam e até animais. Às vezes um animal que era picado por uma cobra, benzia-se e o benzimento resolvia. O que será que tem de especial, então, este benzimento? Voltando, então, um pouquinho nos primórdios da humanidade, nós vamos chegar no Novo Testamento e vamos perguntar que processos Jesus utilizou. O que ele tinha de especial naquele magnetismo para colocar a mão numa pessoa, para olhar para uma pessoa
ou no meio da multidão perguntar: quem me tocou? Porque saiu de mim uma virtude. Imagine essa sensibilidade mediúnica do maior exemplo que nós temos. E Jesus curou muitas pessoas. Jesus fez muitos milagres naquela época. Mas, nos dias de hoje, nós observamos que também os milagres aconteceram em outras partes do mundo. No Egito, nós tivemos, no templo da deusa Ísis, a multidão por ali passava para aliviar os seus tormentos, as suas dores, e eram assistidas tão somente com a imposição de mãos. Passado o tempo, observamos lá pelos idos de 1779, Mesmer, o nome mais conhecido para se falar desse magnetismo. O Mesmer estudou o magnetismo e observou nos tratamentos que ele ministrava em alguns dos seus pacientes que não tinham tido melhoras até então, mas à medida que ele começou a estender a mão para o assistido, para a pessoa que vinha até ele começou a notar que estava havendo uma certa melhora. E a partir daí ele começou a estudar mais profundamente o magnetismo e observou que esse magnetismo era como que uma energia que despendia daquele que estava doando e que era capaz de controlar aquele local, aquele ponto de enfermidade da pessoa que estava à sua frente. Já no ano de 2000, nós tivemos um aluno da faculdade da USP em São Paulo, juntamente com a Unifesp, que começou a estudar para o efeito da assistência espiritual, porque ele já tinha ouvido falar que na igreja messiânica o chamado John Hay utilizava a imposição de mãos técnicas que eram capazes de levar o socorro às pessoas. E esse estudante também observou que todo o processo se desenvolvia dessas pesquisas que ele fazia como tema de entrada, de mestrado que ele estava realizando. O nome dele é Ricardo Monesi. Com essa pesquisa que ele estava trabalhando, ele lembrou justamente que ele precisou, numa época em que ele estava num período assim de depressão. Então ele estudou baseado no que ele havia recebido lá na igreja messiânica e essa assistência espiritual também muito divulgada e conhecida nas casas espíritas. Então hoje não é mais tabu, é reconhecido pela ciência que o passe espiritual tem um efeito fantástico naquele que procura. Então, como definição, nós vamos ouvir o Emmanuel. Emmanuel, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, era o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. O Emmanuel define o passe dizendo: meu amigo, o passe é transmissão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em favor daquele que vai ser beneficiado. Então, essa assistência espiritual, esse chamado passe, ele é uma transfusão de energia. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, seja qual for o problema de saúde que você tenha, se tiver oportunidade, normalmente nós orientamos que você possa buscar dentro da sua religião, porque não é mérito somente do Espiritismo ou da Igreja Messiânica. Todas as igrejas possuem este poder. Então, se você tiver a sua fé, você pode buscar dentro da sua igreja. Se você quiser, você pode também procurar dentro de um centro espírita e você vai encontrar
as pessoas que vão te atender, você vai passar por uma entrevista, você vai ser orientado que tipo de assistência você deverá receber. E nós, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, quando recebemos as pessoas que chegam pela primeira vez, elas passam pelo departamento de orientação e encaminhamento. É como você ir ao médico. Quando você vai ao médico, você passa, normalmente por um clínico geral, fala do que você está sentindo. Se houver necessidade, ele te manda para um especialista. Dentro do centro espírita acontece a mesma coisa. Se for um problema mais simples, o simples fato de você passar pela assistência espiritual vai te ajudar muito. E nós costumamos, no nosso cartãozinho da assistência espiritual, que normalmente vem lá ministrado para você receber 6 assistências e depois voltar no departamento de entrevistas para falar como você está. Nesse nosso cartãozinho já vem escrito: a assistência espiritual não dispensa o atendimento médico. Por quê? Muitas pessoas falam, bom, agora eu estou indo receber assistência espiritual, eu não preciso mais do médico. Ou eu estou no médico, não preciso da assistência espiritual. Lê do engano. É o complemento, um complementa ao outro. Por isso a ciência, a filosofia e a religião. Então a ciência caminha lado a lado com o espiritismo. Por isso que nós falamos que hoje a assistência espiritual é reconhecido pela ciência. Então a assistência espiritual, o passe, é uma transfusão de energia que altera o campo celular. Ou seja, no Obreiros nós trabalhamos com imposição de mãos. Essa imposição de mãos, nós temos normalmente o assistido, que chega e senta numa cadeira. Nós temos do lado direito e esquerdo 2 médiuns que ficam em sustentação e temos uma pessoa que fica em pé e aplica assistência espiritual no centro de força coronário, que está justamente nessa região do nosso cérebro. Esse centro de força coronário, ele é receptor e transmissor. Então ele recebe essas energias. Esse centro de força coronário, ele está localizado no perispírito. No corpo físico, ele está nessa região do cérebro e ele está ligado diretamente com a glândula pineal epífise. E esse centro de força, ele não tem correspondente no corpo físico. Os demais centros de força, cada um deles tem o seu correspondente na organização física, que são os plexos. Então, no campo espiritual, nós temos os centros de força. No campo físico, nós temos os plexos, que são aqueles que recebem, estão interligados nos centros de forças. São um número de 7 que nós basicamente falamos, né? Nós temos o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o gástrico, o genésico, né? E num número de 7. Todos eles recebem as energias diretas do coronário, que é receptor e transmissor. Se um deles não estiver funcionando bem, cada um funciona independentemente. Mas determinado tipo de problema, se é, por exemplo, no cardíaco, as pessoas vêm lá reclamando do que ela está sentindo. Então, observa-se no tratamento espiritual, na imposição de mãos, que aquele centro vai ser atendido quando se impõe a mão no centro coronário. Ele transmite essas energias, esse magnetismo que é cedido pelo médium, até o centro de força coronário. Se for no outro centro de força, da mesma maneira. É como quando nós estamos, por exemplo, com uma dor lá na ponta do pé. Nós tomamos um comprimido, pode ser comprimido ou pode ser em gotas, tomamos com água e o medicamento dissolve e vai exatamente onde está o problema, onde está a dor que nós sentimos. Da mesma maneira, assim ocorre com a assistência espiritual. A assistência espiritual é um ato sublime de fraternidade cristã. E é interessante falarmos isso, porque muitas vezes, nós falamos mais uma vez em nome do Obreiros, a nossa
uma das fundadoras do nosso centro, a senhora Miltz Aparecida Soares de Carvalho Bona. Ela diz o seguinte: nós não temos médium especial. Aqui todos são úteis, cada um doa o seu melhor. E nesta doação, que cada um doa o seu melhor, as pessoas muitas vezes saem dali curadas, em poucas semanas. E tem outras pessoas que talvez não seja ainda o momento dela, talvez ela não acreditou no que ela poderia receber, ela entra e sai da mesma forma que veio na casa espírita. E muitas vezes ela vai ser curada numa outra casa, numa casa menor, lá dentro da comunidade. Ela vai ouvir de acordo com as necessidades dela, numa linguagem que talvez para ela seja mais adequada, que soa melhor para ela. Então, por isso, ela é curada em outro local. Ou, às vezes, pode passar uma encarnação sem a cura, porque para aquele caso, o melhor ainda é permanecer como ela está. A mente reanimada reergue a vida microscópicas que servem no templo do corpo físico. Essa vida microscópica é aquela união de células que, quando estão enfermas, aquela região, aparentemente, todas elas dão as mãozinhas e falam que nós estamos enfermas. E enviam o recado que é captado pelo centro coronário, que vê a deficiência, e envia para elas o medicamento salutar através da assistência espiritual. E muitas vezes a pessoa nem é espírita, o doador dessa energia, pelo simples fato de olhar para a pessoa que está em sofrimento, ele doa essa energia e muitas vezes a pessoa é curada pelo sorriso, pelo olhar, pela palavra, pela imposição de mãos. Por isso que Jesus, caminhando entre a multidão, e é uma passagem muito conhecida, ele pergunta: quem me tocou? Olha que colocação fantástica. E os apóstolos falaram: como que a gente tocou? No meio de tanta gente, como nós vamos saber? E era uma senhora, uma moça que estava com um problema de hemorragia, e ele conversou com ela e a tua fé te curou. E ela saiu dali curada. Tantas outras curas que Jesus fez sem pôr a mão, pelo simples ato de vontade de curar e pelo momento. Bartimeu, cego de nascença, vivia às margens da estrada chorando a sua dor. Ficou sabendo que Jesus iria passar ali naquela cidade onde ele estava e ficou imaginando: este será o meu momento. E era um homem de baixa estatura, cego. Imagina a dificuldade que ele teria de chegar até onde estava Jesus. Quando ele escutou o burburinho, aquele movimento da multidão, o que ele fez? Começou a falar do fundo do coração: ó Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus passando: ó Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus para, a multidão para. E Jesus fala: o que queres que eu faça? Olha que cena mais linda. A multidão abre o espaço e todos empurram Bartimeu. Vai lá, Bartimeu. Ele vai falar com você, ele vai te atender. E Bartimeu, assim, ajoelha na frente de Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Dá-me esta graça. E Jesus diz: vê, pois que a tua fé te curou. E Bartimeu logo enxergou. Naquele momento que ele esfregou os olhos e observou o colorido das bandeirolas, das árvores frutíferas, das folhas, das tonalidades de cores, quando ele levantou para agradecer,
Jesus já havia ido, já estava a caminho. Mas a partir dali, ele fez a parte dele e continuou servindo em nome de Jesus. Por que nem todos foram curados? Porque muitos que foram curados por Jesus voltaram ao mesmo ramerrão de vida que levava antigamente. Voltaram a ser as mesmas pessoas, com os mesmos vícios de antes. Por isso, nem todos também são curados, até nos dias de hoje. Tudo tem o seu momento. Não é castigo, mas tem um momento de merecimento de cada um. Na assistência espiritual, que é destinada a criar condições também, a fim de que os tarefeiros da casa espírita sejam preparados. Então nós temos dentro da casa espírita, nós temos cursos de assistência espiritual para preparar os tarefeiros da nossa casa e das casas vizinhas que vêm frequentar a nossa casa, que vêm em busca. Então nós preparamos os cursos baseados nas obras básicas, com fontes de pesquisas, basicamente das obras de Allan Kardec e de tantos outros estudiosos do passe. Preparamos os nossos tarefeiros e aqueles que vêm também em busca do socorro para levar para suas casas. Muitas pessoas da região da Grande São Paulo normalmente aparecem em busca desses cursos que nós realizamos. Então nós preparamos, reciclamos, incentivamos e socorre também os tarefeiros. Porque ser tarefeiro não significa ser alguém que não tenha mais problema de saúde física e espiritual. Os nossos tarefeiros também adoecem. Adoecem da mesma maneira como as outras pessoas. Mente sã em corpo são. Mas nem todos nós conseguimos permanecer 24 horas com pensamentos sãos. Nós pensamos em ondas mento-eletromagnética. E essas ondas do pensamento viajam quilômetros e quilômetros de distância, numa velocidade superior à da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, à medida que nós pensamos, o nosso pensamento é captado por bilhões, trilhões de outras almas encarnadas e desencarnadas que vão dar ibope na nossa tela mental. Quando os nossos pensamentos são de mágoas, de tristezas, de revoltas, de azedumes, de sexo desregrado, ela volta carregada de outros dando ibope, de vinganças que vão dar ibope no nosso pensamento. Se nós estamos odiando alguém, o que mais vem são esses, faz isso mesmo, tira a vida dele, o que você está perdendo? Fala mal dele, divulga o nome dele em todos os cantos, vão dar ibope no nosso pensamento. É igual os programas de emissoras de rádio, de televisão, que precisam dos patrocinadores. Esses patrocinadores é que vão manter uma programação no ar. Então, se a pessoa teve pensamentos negativos, aqueles que estão sintonizados naqueles pensamentos negativos é que vão dar esse ibope para ela. Porém, se os nossos pensamentos são altruístas, pensamentos de ajuda, de socorro, igual a esta casa que estamos falando, que tem uma preocupação de fazer um trabalho social, de realizar um trabalho social, não tenham dúvidas. Quem é que vai dar ibope aqui, gente? São os nossos companheiros da espiritualidade superior, que vão fazer tudo para ajudar, para oferecer condições para que a casa, para que a emissora, para que a televisão se mantenha, para levar esse alimento espiritual para aquele que está aqui do nosso lado e para aquele que está a milhões de quilômetros daqui. Em todos os países que estão nos assistindo, para você que está nos ouvindo, seja onde você estiver, meu irmão. Se você tem a fé, se você acredita, não duvide do poder que Jesus tem, do poder da assistência espiritual que você vai conseguir através de um programa desse.
Nós sabemos, por intermédio aqui da direção da casa, que todas as quartas-feiras vocês recebem também a assistência espiritual online. A assistência espiritual que nós temos nas quartas-feiras, divulgada gentilmente pela Rádio Fraternal, ela é gravada lá no Centro Espírita Obreiros do Senhor. Mas, se você quiser também, todos os domingos, às 19 horas, nós temos, através da rede social, por todos os meios da rede social, Facebook, Instagram, YouTube, você pode buscar o Centro Espírita Obreiros do Senhor e você vai assistir a palestra que vai alimentar espiritualmente. Como diz o André Luiz, todo bom palestrante age como um técnico em eletricidade, que vai desligando as tomadas mentais. E depois da palestra, nós ministramos a assistência espiritual, que também fica gravado nesses meios de comunicação e vai para o mundo inteiro. Então, se você quiser receber essa assistência espiritual, basta todos os domingos você sintonizar pelo YouTube ou pelo Instagram, pelo Facebook, procurar o Centro Espírita Obreiros do Senhor, você vai encontrar essas informações. E a partir daí, ter sempre uma garrafa d'água, uma jarra d'água, um copo com água, porque durante a palestra, durante a assistência espiritual, essa água será fluidificada e servirá de medicamento a todos que dela tomarem. Então, a assistência espiritual tem esse objetivo de amparar, de cuidar das pessoas, de levar o medicamento salutar a cada uma delas. E deixando então para vocês, nós estamos basicamente encerrando a nossa participação, agradecendo do fundo do coração a esta equipe aqui da Fraternal, que nos recebeu de braços abertos. Até parece que nós já nos conhecíamos de muito tempo atrás. Parece que nós estivemos juntos há muito tempo atrás. E uma frase que sempre Dona Miltz nos diz também, nós quando ouvimos uma música do filme em algum lugar do passado, nós estivemos juntos. E hoje estamos juntos novamente. Não é à toa que estamos encontrando aqui hoje corações que falam a mesma linguagem, que têm no coração os mesmos objetivos de levar avante esse trabalho da divulgação da obra espírita, de levar até você que está nos assistindo os objetivos da assistência espiritual, para que você possa ter essa confiança. Então, como nós estamos falando da assistência espiritual do Obreiros, do Centro Espírita Obreiros do Senhor, basta você procurar Centro Espírita Obreiros do Senhor pelo Google e você vai encontrar lá os canais de divulgação. Você pode encontrar pelo Instagram, você pode encontrar também pelo Facebook, você pode encontrar também no YouTube. Chegou às 19 horas, você pode entrar no YouTube que já aparece lá o palestrante, que a palestra começa sempre às 19 horas. E estaremos viajando juntos nas ondas mento-eletromagnética, levando até você, meu irmão, até você, minha irmã, tudo que é possível para atender às suas necessidades. A nossa gratidão para vocês que nos acompanham, para vocês que estão nos assistindo, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está nos ouvindo, a equipe aqui da Fraternal, a nossa gratidão. Muito obrigado pela maneira, pelo carinho que nos recepcionaram. Muita paz a todos. Nós que te agradecemos, Araújo, e é lógico que agora eu vou falar em nome dos nossos ouvintes, porque nós somos gratos de poder compartilhar tanta coisa boa e com certeza, né, nós como servidores e seguidores do nosso querido Cristo, não é de hoje que nós
nós estamos juntos, não. Então, muita gratidão, sim, tanto dos nossos ouvintes, quanto da nossa equipe, quanto da nossa fraternal. E a vocês, nossos queridos amigos ouvintes, agradecemos por estar compartilhando esse momento conosco e aguardamos vocês na próxima semana por uma nova palestra, por mais informações, por poder vivenciar esses momentos de ensinamento e de reflexão. Uma boa noite a todos. Eu só gostaria de deixar mais um lembrete, agradecer a nossa presidente, a senhora Nair Custódio, que hoje está como presidente do Centro Espírita Obreiro do Senhor, também do primeiro vice-presidente, o Cosme Borges, e do Roberto Oliveira, que é o nosso segundo presidente. A esse pessoal que tem feito um trabalho fantástico na nossa casa, a nossa gratidão por permitirem que a gente venha até aqui falar em nome de uma casa tão querida que é o nosso céus aqui na Terra. Muito obrigado.